Senhor, não deixa quem você não conhece colocar a mão sobre a sua cabeça e orar. Vou contar um episódio que aconteceu comigo. Quando eu era pequena, meus parentes me levavam na escola bíblica de uma igreja pentecostal. Então eu aprendi que Jesus me amava, os 10 mandamentos, o Salmo 1, o Salmo 23. Então eu tenho uma ideia mais ou menos de quem era Deus, quem eram os ímpios e o que eu deveria fazer. Só isso, eu não sabia mais nada. Cresci longe da igreja depois, e quando estava mais velha, mas depois, assim, lá para os 20 e poucos anos, eu pensei em voltar para a igreja, mas eu não conseguia. Eu ia visitar, eles me olhavam feio por causa da minha roupa, e também porque eu fumava. Onde eu trabalhava todo mundo fumava, eu fumava também. Já estava quase me beirando meus 30 anos. Eu falei assim, vou naquela igreja de Porta Largas, tinha um posicionamento, eles nem queriam saber quem você era, eles só queriam saber do seu dinheiro, né? Eles pediam muita oferta, muito dízimo, mas eu não conhecia a palavra de Deus, eu não lia a Bíblia. Esse foi meu grande erro. E quando eles oravam lá, e eles oravam para os espíritos imundos se manifestarem, e eu nem sabia. Eles explicavam na Bíblia que isso era bíblico, mas eu, como não lia a Bíblia, né? Então estava lá eu no meio de um monte de gente, e o pastor falava, fecha os olhos que eu vou orar para os espíritos se manifestar e a gente vai expulsar. Aí eu fechava o olho, né? Daí eu abria, um monte de gente se manifestando, e eu não, graças a Deus, mas eu ficava lá, mas que coisa mais estranha. Daí ainda entrevistava os demônios, né? Eu ia deixando para lá, né? Daí um dia eles começaram a orar, né? Eles punham a mão na cabeça das pessoas e eu fui deixar pôr na minha mão na minha cabeça. Não deveria, irmãos. Eu não me manifestei, mas o meu coração disparou de um jeito. O coração disparava, não parava de disparar. Fui no médico, não saía nada no coração, mas a coisa ruim estava lá no meu coração. Disparou, né? Daí eu pedi para minha filha, fala com os pastores que moram aqui do lado. Na época morava um casal de pastores. Chama eles para orar por mim. Ela chamou e eles me ungiram com óleo e eu fui me recuperando e eu acabei sarando. E fui frequentar uma igreja pentecostal mais decente, né? E depois eu fui para uma igreja batista que eu entendi melhor, comecei a estudar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É isso que eu quero dizer para vocês, toma cuidado, não deixa qualquer um pôr a mão na sua cabeça. Se você não conhece a palavra de Deus, procure, porque esse negócio de demônio, olha, se você ler em Marcos, né, que na sinagoga onde Jesus ensinava, um homem possesso de espírito imundo gritou, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viesse para nos destruir? Sei que tu és o santo de Deus. E Jesus falou para ele, cala-te e saia dele. Repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Quer dizer, o demônio estava atrapalhando e Jesus expulsou e não deixou ele falar. Coisas que nessas igrejas até entrevistavam eles, né? Isso não é bíblico. E outro caso aqui, que foi um homem, né, que pediu para Jesus expulsar o demônio do filho dele. Então foi uma petição, né? A pessoa chega para o pastor, para alguém com autoridade, pede para expulsar o demônio. Não é assim, eu vou expulsar porque eu quero, não. A pessoa pede aqui. Mestre, eu te trouxe meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no chão. Ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Então, o homem foi pedir para Jesus, né? E Jesus expulsou, né? Lá depois ele fala, né? Jesus repreendendo o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Então é dessa forma. Então quem é que pode pôr a mão na sua cabeça? É só os presbíteros ou os pastores que você confia, tá? Não deixe nem membro de igreja colocar, se você não sabe se a vida dele está correta, em ordem perante Deus. Aqui em Tiago
Ele fala da oração da fé. Entre vós há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Então, é para cura, né? Coloca a mão na sua cabeça para cura, não é para expulsar demônio não, tá? Tem que tomar muito cuidado, tem que ler a Bíblia, né? Estudar, não deixar que ninguém coloque a mão na sua cabeça que você não confia. Amém?